Boa noite, irmãos e irmãs. Eu queria falar hoje sobre vidas remendadas. Queria pensar um pouco sobre esse tema. E eu peço que a igreja abra no Evangelho de Mateus, a palavra de Deus, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Vamos ler inicialmente dois versículos, o verso 16 e o verso 17. Mateus 9, 16, 17 inicialmente. Depois fique com a Bíblia aberta nesse capítulo, a gente vai fazer alusão a outros versículos. Diz assim o relato do evangelista: ninguém põe remendo novo, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Esses versículos, irmãos, 16 e 17, desse capítulo 9 de Mateus, eles na verdade Oi? Porque não está gravando. Quer que eu leia o texto de novo? Tá bom. Os irmãos que me conhecem, eu tenho uma certa dificuldade com esse microfone aqui, mas deixa certo. Vamos continuar. Bom, esses versículos que lemos, os versos 16 e 17 de Mateus 9, eles estão, por assim dizer, topograficamente localizados como uma conclusão de 3 episódios na vida de Jesus, que daqui a pouco nós teremos chance de refletir sobre eles. Na verdade, Jesus está fazendo, ao falar da questão do remendo, do pano e da questão dos odres, Jesus está concluindo, ele está desfechando um núcleo temático da maior relevância no ministério de Jesus. Jesus está fazendo um contraponto, segundo os estudiosos do tema, em 2 pequenas parábolas, falando de pano novo e de pano velho, falando de vinho novo e falando de odre velho. Jesus está fazendo uma contraposição entre reino de Deus e reino dos homens. Num jogo de palavras, por assim dizer, valendo-se de uma maneira típica, própria de expressão das parábolas que Jesus contava a miúde no seu ministério. Jesus era um contador de histórias que apontam para realidades novas em confronto com realidades velhas, antigas e superadas. Jesus está dizendo algo dessa natureza. Não adianta improvisar, não adianta dar um jeito, não adianta tapar o sol com a peneira. Numa expressão que alguns conhecem, não adianta lançar mão de uma gambiarra, porque se isso acontecer, diz Jesus, o estrago vai aumentar. O rombo feito pelo remendo novo em pano velho, esse remendo não vai dar certo e o buraco será maior, por conta da questão da elasticidade do tecido antigo diante de um remendo feito com um tecido novo. A elasticidade de ambos, ela acaba criando um remendo, um buraco maior, assim como também a questão dos odres. O odre velho com vinho novo, por conta da questão da fermentação, ele vai gerar, de fato, de verdade, o rompimento dos odres velhos. Jesus está dizendo, meus irmãos, aquilo que eu e você, conhecemos, que não adianta, porque muitas vezes a emenda
fica pior que o soneto. Não é verdade? Às vezes a emenda, é o que Jesus está dizendo, fica pior que o soneto. Na verdade, meus irmãos, Jesus está colocando nesses 2 versículos, como eu falei, concluindo uma temática que vamos aqui refletir, nos colocando diante de uma questão essencial na problemática do ser humano. Jesus está afirmando que nós somos pessoas que buscamos botar remendo nas nossas vidas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós somos pessoas incompletas. Nós somos pessoas incompletas. E que o ser humano incompleto que é por conta do pecado, por conta do rompimento da comunhão que ele teve com Deus no Éden, por conta do pecado dos nossos pais originais, por conta desse rompimento daquela comunhão, nós somos pessoas incompletas. E que nós, muitas vezes, na nossa realidade do dia a dia, parciais, embotados na chamada imago Dei, como dizia Santo Agostinho, buscando nessa parcialidade, nesse vazio, nessa incompletude, buscar o complemento em uma série de situações, em uma série de relações, uma série de perspectivas. Na verdade, meus irmãos, vai dizer Dostoiévski que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Essa ideia já foi utilizada por David Wilkerson, um pregador da minha geração de juventude, talvez o reverendo Duzzi também há de lembrar, A Cruz e o Punhal. Quem não leu, né? Na minha geração era um best-seller, A Cruz e o Punhal. Ele era um homem que pregava o evangelho para as gangues lá em Nova York, de pessoas drogadas, de jovens drogados. E ele dizia: todo ser humano tem um vazio do tamanho de Jesus Cristo. Nós somos seres incompletos. Essa ideia, posteriormente, vai ser resgatada por Billy Graham, que vai dizer a mesma coisa. Nós somos pessoas vazias, e esse vazio, ele tem a forma da completude de Jesus. Ninguém está completo sem Jesus. É isso que David Wilkerson está dizendo, é isso que Billy Graham está dizendo. Karl Barth depois vai voltar essa ideia, vai resgatar essa ideia, que o ser humano passa a vida inteira buscando completar esse vazio com tudo aquilo que ele entende que pode preencher esse vazio. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. E todo o centro de gravidade da infelicidade, do sofrimento, dos desafios de solidão, ele tem exatamente como eixo essa questão. Nós buscamos preencher a nossa vida com aquilo que só pode ser preenchido por Jesus. Sérgio Paulo Muniz Pimenta, numa música muito conhecida, ele vai dizer isso. Você pode ter a casa repleta de amigos, você conhece, né? Paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Sabe, irmãos e irmãs, nós somos pessoas incompletas. E às vezes passamos na vida querendo completar esse vazio do coração da forma de Cristo, com prazer, com dinheiro, com sucesso, com a família, com políticos que fazem promessas
e que vão e que vêm. Às vezes alguns com um time de futebol vivem tentando preencher esse vazio com pessoas, com relacionamentos. Esses vazios, às vezes, nós tentamos remendar a nossa vida, meus irmãos, com tudo aquilo que nós podemos buscar com as nossas mãos. Sejam através daquilo que o trabalho permite, seja através de relações, enfim, tudo isso traz, meus irmãos, um vazio. Pior ainda, somos pessoas que buscamos remendos, e quando nós buscamos remendos, nós descobrimos que o buraco fica maior. Quando nós buscamos o remendo do mundo, o buraco aumenta, a ansiedade se estabelece e toma conta de nós, o desespero, meus irmãos, ocorre, e Jesus está dizendo exatamente isso. Você não pode colocar pano novo para buscar tapar um remendo velho. O pano é velho. Não é possível, meus irmãos, buscarmos situações que venham tratar dessa forma esse buraco que só pode ser preenchido pela pessoa de Cristo Jesus. Nós somos pessoas incompletas. E eu queria pensar com você sobre 3 episódios que Jesus, como eu falei nesse versículo, ele está concluindo 3 momentos onde ele traz a mensagem de pessoas que vivem vidas remendadas. E é interessante, meus irmãos, e eu peço que você abra de novo a Bíblia, se é que fechou, lá em Mateus 9, dos versos de 1 a 8, aquele episódio conhecido do paralítico de Cafarnaum. Do paralítico de Cafarnaum. Esse episódio é narrado, Mateus 9, né? Nos 3 evangelistas sinóticos, Marcos e Lucas reportam-se a esse episódio. Você lembra? Naquele momento, meus irmãos, os amigos, lembram disso? Os amigos pegam o paralítico, alguns dizem que eram 4, o texto não diz isso, porque carregaram o paralítico, né? Levam na presença de Jesus. Veja aí, meus irmãos, o verso 2: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, certo? Está comigo aí? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Meus irmãos, uma pergunta para vocês, para mim também. Aqueles amigos que levaram o paralítico e o paralítico, eles estavam querendo o que de Jesus? Eles estavam querendo um remendo. Eles se aproximaram de Jesus pedindo: Senhor, remenda a vida do nosso amigo, faz com que ele volte a andar. Tira ele dessa situação, Senhor. Dá a ele de novo a possibilidade de ir e vir. Meus irmãos, nós buscamos muitas vezes uma bênção que é maravilhosa, porque ninguém duvida que a cura desse paralítico era algo muito bom, excelente, ninguém está discutindo isso, mas, meus irmãos, nós às vezes buscamos migalhas, buscamos remendos na nossa vida. Jesus falou assim: olha, eu vou fazer algo melhor, eu não vou trazer remendo, eu vou trazer renovo. Perdoados estão os teus pecados. Eu fico pensando, os amigos, né? E até o paralítico. É claro que o texto não dá para perceber qual é a reação do paralítico, se ele achou bom ou achou ruim. Meus irmãos, o perdão do Senhor, ele preenche o vazio de Jesus na minha vida e na sua vida. A cura, meus irmãos, extraordinária que acabou acontecendo, você viu o texto, você conhece, ela é um remendo. Ela é um remendo. Meus irmãos, o remendo pode ser maravilhoso, o remendo pode ser até extraordinário, como aqui no caso, mas ele sempre será uma folha no vento, esperando o momento de cair, se ele não tiver Jesus no coração, aquela paz que existe lá dentro.
e que não se encontra, meus irmãos e minhas irmãs, para poder comprar. É interessante que Dostoiévski, mais uma vez ele diz assim: é um milagre que a humanidade procura, e não a Deus. O que Dostoiévski está dizendo para nós? Que nós, quando chegamos perto do Senhor, eu e você, o que pedimos para Ele? Senhor, remenda a nossa vida. Meus irmãos, vamos deixar o odre velho, vamos deixar o pano velho, e vamos pensar na realidade nova. O nosso Deus não é um Deus de remendos, o nosso Deus é um Deus de renovo. Você sabe do texto que Jesus vira para os escribas e fala assim: olha, para comprovar que o Filho de Deus tem poder até para perdoar pecados, você está curado. Bênção, meus irmãos, que se estabeleceu exatamente por conta da compreensão de que estava-se diante do Messias. Recentemente o reverendo Diego, ele pregou aqui sobre o jovem rico. Não sei se os irmãos lembram. Aquele texto lá de Mateus 19, de 16 a 30. É interessante como é que o jovem rico se aproxima de Jesus. Ele fala assim: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E eu comentei com o reverendo ali na porta, na saída do templo. Falei: reverendo, essa conversa começou errada, porque ele tinha que falar assim: Jesus, filho de Davi, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem rico, ele estava querendo um remendo na sua vida, porque quem quer um renovo na sua vida, quem quer uma vida que é completa e que não é, meus irmãos e minhas irmãs, remendada, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante. Você lembra de Nicodemos? Lembra de Nicodemos? Lá em João, em João 3:2, Nicodemos se aproxima de Jesus e fala assim: mestre, lembra desse texto? Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagres que tu estás fazendo se Deus não estiver com ele. Lembra de Nicodemos? Jesus fala assim: Nicodemos, vou te dar aqui um papo reto. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo assim: Nicodemos, para de me pedir remendo, Nicodemos. Para de me pedir remendo. Eu tenho aqui o perdão para o teu pecado. Eu tenho aqui uma vida de renovo, de completude para você. Deixa o remendo para fora. Esquece. Você está diante do Filho de Deus, do Filho de Davi. Eu tenho muito mais para te dar do que esse remendo que você está pedindo. Meus irmãos, eu fico lembrando de Bartimeu. O pastor Ezequias pregou sobre Bartimeu aqui. Meus irmãos, Bartimeu, ele não veio com esse papo de mestre, não é isso? Mestre, o que disse Bartimeu? Gritando, meus irmãos, à margem do caminho, o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aqui comigo no templo, você que está em casa, cultuando a Deus conosco, você que vai receber essa mensagem, eu quero dizer uma coisa para você: viva, meus irmãos, o renovo do perdão que Jesus pode te dar. Faça isso. Não fique remendando a sua vida com paliativos, gambiarras. Tenha uma vida de renovo com o Senhor. Meus irmãos, pano velho, odre velho, realidade nova com o Senhor Jesus. Mas eu queria também que você me ajudasse e fosse comigo lá em Mateus 9, dos versos de 10 até 13, ainda no capítulo 9 de Mateus.
Queria que você fosse lá comigo. Rapidamente. Aqui Jesus está comendo com pecadores, certo? Jesus está comendo com pecadores. E os publicanos e pecadores que estavam lá à mesa com o Senhor. Os fariseus, primeiro foram os escribas, agora os fariseus, eles começaram a perguntar: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E aí Jesus fala para eles assim: olha, misericórdia quero e não holocausto. Os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Sabe, meus irmãos, desculpem aqui um compartilhamento de uma experiência também prosaica. Estava essa semana, eu sei que o resultado não é o esperado, mas estava fazendo um transporte na academia. Não entendi porque a igreja riu, reverendo. Enfim, eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu estava lá no transporte e eu estava vendo uma matéria sobre shintoísmo. Achei interessante. A televisão estava lá, eu estava tentando vencer a minha dificuldade aeróbica vendo lá a televisão, o vídeo, né? E para que o shintoísta chegue no templo e adore, ele tem que passar por vários estágios de purificação. Interessante. Eles têm um método muito interessante de purificação para que eles possam chegar no templo e prestar a sua adoração. Eu me lembrei, meus irmãos, dos nossos irmãos islâmicos, que quando eles chegam no templo, eles têm que tirar o sapato, lavar os pés, lavar as mãos, para poder prestar o culto, a sua adoração. Eu lembrei também do povo de Israel, o reverendo Lúcio citou isso, ainda que eu falando das festas, do Yom Kippur, quando entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, para poder prestar o sacrifício pelo perdão do povo. Meus irmãos, Jesus não espera que nós estejamos limpos para estar conosco. Isso que Jesus está dizendo para esses fariseus. Jesus não pede que nós melhoremos a nossa vida para Ele estar comigo na minha vida, na minha companhia, na sua companhia. Jesus não pede para que nós possamos, meus irmãos, estar curados para Ele que esteja do nosso lado. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que o vinho novo, ele na verdade traz uma vida de compartilhamento, de companheirismo com aquele que precisa, meus irmãos, da palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria falar uma coisa para a igreja: pecado não flutua, pecado não vive flutuando. Onde é que vive o pecado, meus irmãos? Dentro das pessoas. Eu nunca peguei um pecado assim, mas conheço muitos pecados no meu coração. Conheço muitos. Pecado não fica flutuando, não. Pecado, meus irmãos, dá em gente. O pecado não é abstrato. O pecado não é metafórico. O pecado não é etéreo. Ele é encarnado. Lutar contra o pecado, meus irmãos, é amar o pecador. É o que Jesus está dizendo para eles. Misericórdia, quero, e não sacrifício. Meus irmãos, uma religião sem misericórdia com o pecador é uma religião que prega remendos. Remendos. Ninguém está aqui dizendo que aceitamos o pecado, mas estamos aqui dizendo aquilo que Jesus está falando, que nós queremos estar perto do pecador, para que, meus irmãos, possamos viver com misericórdia. Religião sem misericórdia é uma religião de remendos, não é uma religião de renovo. É o que Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, os teus sacrifícios eu não me interesso. E veja, sacrifício aqui é o culto em si, é a liturgia, é toda aquela solenidade construída até então. Jesus, meus irmãos, está rompendo a lógica daquela maneira de ver as pessoas. E veja, minha irmã e meu irmão,
eu vou citar Dostoiévski pela terceira vez hoje. Dostoiévski disse assim: amar é enxergar as pessoas da mesma maneira como Deus nos vê. Eu vou repetir: amar é enxergar as pessoas da mesma maneira como Deus nos vê. Ah, meus irmãos, se Deus me olhasse e enxergasse os meus pecados, mas Ele me olha pelos óculos de Cristo Jesus, pelo sangue vertido na cruz do pecado, e me olha com amor. Ah, meus irmãos, uma igreja não pode se contentar a ser uma igreja que busque remendos, mas que busque renovo, que saiba viver essa realidade, da nova realidade de Cristo Jesus. E por derradeiro, é o momento que eu sinto que a igreja sente um certo alívio naturalmente. Estou caminhando para concluir. Abra lá em Mateus 9, ainda Mateus 9, de 14 a 15. Mateus 9, de 14 a 15. Diz assim o evangelista: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e esses dias hão de jejuar. Sabe, meus irmãos, é interessante que eu não combinei nada com o reverendo Duz. Ele falou hoje de manhã, né, reverendo, que o nosso Deus é um Deus festeiro. Não é verdade? É um Deus festeiro. É verdade, meus irmãos. Jesus está falando o seguinte: olha, se os discípulos de João, eles estão jejuando, e os fariseus jejuam também, é preciso que eles percebam que eles estão aonde, meus irmãos? Numa festa. E que numa festa ninguém jejua. Numa festa todos nós celebramos. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos uma vida de remendos, onde nós apenas estamos celebrando a dificuldade. Conhece gente assim? Onde nós só estamos prestando culto aos problemas. Meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que eles não existem, os problemas, certo? Eu não estou vivendo aqui um mundo paralelo, onde não tem doença, não tem dor, não tem injustiça, não tem sofrimento. Não estou dizendo isso. Mas nós temos que perceber, meus irmãos, que quem está conosco na festa é Cristo Jesus. E é interessante, meus irmãos, que nesse texto a conversa começa assim: já percebeu os discípulos? Eles jejuam, os discípulos de João. Os fariseus jejuam. E vocês, discípulos de Jesus, perceberam que é uma espiritualidade horizontal? Onde você está preocupado no que o outro está fazendo? Meus irmãos, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade libertadora, uma espiritualidade que não é um remendo, uma espiritualidade que não tenta tapar o sol com a peneira, uma espiritualidade de renovo, de completude, é uma espiritualidade que vive a presença do noivo na festa. E sabe, meus irmãos, experimentar a libertação que é estar do lado do Senhor. Não sei se você gosta de Nietzsche. Se alguém já leu Nietzsche, gosta de Nietzsche. Eu particularmente tenho um gosto específico por Nietzsche. Curiosamente, Nietzsche é um ateu, pelo menos tido como ateu. Eu até tenho pessoalmente algumas reservas, acho que não é bem assim, mas não vou ficar discutindo aqui com a igreja as minhas percepções de Nietzsche, certo? Não é o momento, certo? Enfim, quem sabe um momento a gente pode bater um papo sobre isso. Mas eu gosto muito de várias frases de Nietzsche. Uma que eu gostaria de citar aqui: Nietzsche diz assim:
Eu acreditaria, disse ele, num Deus que soubesse dançar. Vou repetir, Nietzsche dizendo, teoricamente um ateu, eu acreditaria num Deus que soubesse dançar. Sabe, meus irmãos, eu fui criado na minha juventude com um corinho que era assim, Deus te vê, Deus te vê. Quem conhece? Só a Sara. Puxa, Sara. Não conhece? Cada passo que dás pelas sendas onde vais, há um Deus que te vê. Deus te vê, Deus te vê. Olha bem para as sendas onde vais. Deus te vê. Nem a Márcia conhece? Deus te vê. Enganá-lo jamais poderás. Meus irmãos, esse é um Deus que não sabe dançar. Esse é um Deus que eu não creio. O meu Deus, Ele não permite que os irmãos do Rio Grande do Sul sofram o que estão sofrendo para ensinar alguma coisa para eles. Desculpa, eu não creio nisso. Eu creio que nosso Deus é tão bom que apesar da dor ter chegado, eles podem aprender alguma coisa. Apesar do sofrimento bater na porta, Deus está do lado deles. Esse é um Deus que sabe dançar. Esse é um Deus que não é um remendo. Ele é um Deus que é um renovo, porque é um Deus, meus irmãos, que traz a alegria da salvação. É um Deus que está conosco no desafio. É um Deus que é capaz de refazer as nossas energias. É um Deus que está além do sofrimento. Já contei isso aqui algumas vezes, me permita repetir. Eu confesso, não sei se é eventualmente alguma coisa de Alzheimer, não sei, tenho que ver depois. Mas eu me lembro, curiosamente, de uma imagem de um livro, mas eu não lembro do livro, e não lembro o autor, não lembro nada do livro. Mas essa imagem eu jamais esqueci. O personagem central do livro chega num quarto, ele estava desesperado, ele fecha a porta e não sabia o que fazer. Ele olhou e viu um quadro, e o quadro era uma cascata muito forte, com umas águas muito revoltosas caindo, e havia um graveto, meus irmãos, muito fino, e lá no final do graveto tinha um pássaro cantando, e embaixo estava escrito assim: paz não é ausência de perigo, paz é presença de Deus. Paz não é ausência de perigo, mas paz é presença de Deus. Meus irmãos, essa realidade de fé é uma realidade daquele que está na festa, que está com o noivo, que sabe que com o noivo ele está exatamente no momento de não ter o jejum e de celebrar, meus irmãos, não uma vida espiritual de remendo, mas uma vida espiritual de renovo, do Deus que preenche todo o vazio do meu coração, todo o vazio do seu coração. E sabe, meus irmãos, quando Jesus fala do remendo e dos odres, do vinho novo, na verdade existe uma linha condutora, me permitam, porque quem experimenta o perdão vai viver em misericórdia, e quem vive em misericórdia vive a alegria do reino. E Jesus conclui essas três perícopes dizendo: é preciso esquecer os remendos e é preciso ter uma vida completa. Eu vou concluir, meus irmãos. Hoje eu estou citando um monte de gente, né? Eu vou citar Hegel, pode ser? Tudo bem. Hegel diz assim: uma coisa nós aprendemos com a história, é que as pessoas não aprendem com a história. Eu vou repetir. Hegel diz: uma coisa nós aprendemos com a história, é que as pessoas não aprendem com a história. E eu queria nessa noite, meus irmãos, eu estou concluindo, dizendo para você, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, meu irmão e minha irmã, que está aí acompanhando pela internet, quem
tiver a chance de receber a gravação dessas palavras. Não deixe isso acontecer. Largue a sua vida de remendos. Largue os remendos. Experimente o perdão do Senhor. Ele vai transformar a sua vida numa vida de renovo. Largue essa vida de inclemência e sem misericórdia. Deixa para lá. Esse remendo não preenche o vazio do seu coração. Entregue a sua vida e viva uma vida de plenitude na misericórdia do Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, largue a sua vida vazia e perceba que você pode viver deixando o remendo para lá, vivendo uma vida de renovo com o noivo que está na festa e vivendo essa vida de alegria. Não deixe essa chance escapar. Não deixe essa chance escapar. Que o Espírito do Senhor, que aliás estamos celebrando hoje, o Pentecostes, que o Espírito do Senhor fale ao seu coração e que hoje nós possamos deixar os remendos e viver uma vida de renovo na presença do nosso Deus. Amém.